Hoje nós temos a graça de receber duas pessoas que vêm trabalhando numa pastoral tão rica de conhecimento e ao mesmo tempo tão importante para a nossa paróquia, para o processo de evangelização. Hoje nós vamos falar com a pastoral da sobriedade. Missão digital é o nosso chamado, com amor e verdade, sempre lado a lado. Vamos lá, começamos mais um Missão Digital. Hoje nós temos a graça de receber duas pessoas que vêm trabalhando numa pastoral tão rica de conhecimento e ao mesmo tempo tão importante para a nossa paróquia, para o processo de evangelização. Hoje nós vamos falar com a pastoral da sobriedade. E para isso temos aqui dois convidados muito especiais, pessoas que nós já conhecemos há tantos anos na caminhada, mas eu vou pedir para vocês se apresentarem. Então eu começo, Selma, por favor. Obrigado. Fala um pouco da sua história. Ok, meu nome é Selma, eu tenho 65 anos hoje, né? Sou mãe, avó, nasci, né? E fui criada lá no Mato Grosso, vim para Prudente com 18 anos e tô lá na Maristela faz 45 anos. Só isso, Só né? 45 anos na comunidade. E a pastoral da sobriedade chegou na minha vida por conta da dependência química do meu marido. Meu marido é dependente químico do álcool e morreu em função disso. E eu cheguei lá, quando eu cheguei na pastoral, eu cheguei para ajudá-lo. E ele não ficou, né? E eu estou lá até hoje. A missão porque eu entendi que a pastoral da sobriedade era também para mim, mesmo não tendo nenhum uso de tipo de droga. Muito legal. Maurício, a sua história, nós conhecemos assim, né, há um tempo também. Apresente-se, conta um pouquinho também da onde, né, como surgiu essa pastoral na sua vida. Meu nome é Maurício, né? Assim, o que me trouxe para a igreja foi... Eu sempre falo que eu não consigo falar de mim sem falar do acampamento juvenil, que foi ele que me trouxe para a igreja. O meu resgate foi o juvenil. Em que ano, Maurício? Só pra gente... Ai, que menino, gente. 98. Não, eu tava, não, então acho que era tranquilo. Você então, tava. por isso, assim, pode falar. Mas eu acho que foi o último juvenil na Fazenda Antiga, eu acredito. Nossa, 2000. Janeiro de 2000. Ah, 2000, é novo. Do dia, um menino novo, foi ótimo. Do dia 26 ao dia 30 de janeiro de 2000. Na época eram 5 dias, né? E foi isso que me trouxe para a igreja, né? Eu participava de uma outra seita, que era totalmente diferente, né, do catolicismo. Enfim, fiz acampamento, gostei. Na época, o meu líder me levou, que a gente estava falando aqui agora há pouco, né, Cássio, do PHN. Então, a gente foi primeiro para o PHN, ficamos lá alguns anos. Eu entrava mudo no PHN e saía calado, mas todos os domingos à noite eu estava lá. E de lá, Padre Tucci um dia me descobre a pastoral da sobriedade, que mandou 5 pessoas para Curitiba fazer o curso. Eu tive a graça de ser um desses 5. E de lá para cá a gente está aí na sobriedade até hoje, né? Aprendendo um pouco cada dia, buscando essa sobriedade todos os dias. Nesses 25 anos a gente está aí. Ô, Renato, acho que é importante até falar para quem assiste, né, eles contando um pouco da história. A história é o Padre Tucci ajudou muito ao início do PHN, que era um programa, por hoje não vou mais pecar, que era com o intuito de ajudar realmente as pessoas com dependência, mas depois veio a necessidade de criar uma pastoral, que para nós isso é muito importante. Né? Hoje as pessoas falam muito pouco da importância das pastorais, porque tem muito movimento, tem muito acampamento, tem muitas ações, mas a igreja nossa depende das pastorais, são as pessoas que assumem a responsabilidade. Então, só recordando, Padre Tucci, programa PHN, e aí nasce a pastoral. Em que ano que nasceu a pastoral na paróquia Nossa Senhora do Carmo? Vocês lembram de cabeça? 2000. 2000 mesmo. 2000. E o que você estava falando, Cássio, a pastoral da sobriedade, ela é totalmente baseada na palavra de Deus. Então, todos os passos são vivenciados semanalmente de acordo com a palavra voltada. Qual é o objetivo? É trazer essa palavra para o nosso entendimento de como vivenciar ela no nosso dia a dia, nas coisas mais simples de escolhas, né?
segundo Jesus, qual seria a nossa, né? Então, é por isso que as pessoas, às vezes, não entendem que a pastoral da sobriedade, ela vem para os nossos vícios e pecados. Quem não tem? Todos nós temos, né? Então, mas aí fica aquela ideia errada. Por exemplo, uma vez, há pouco tempo, eu encontrei com uma amiga na comunidade, eu estava com a camiseta da pastoral da sobriedade. Acho que ela nunca tinha me visto com a camiseta. Ela falou, nossa, Selma, Tá tudo bem Que com que você? aconteceu? eu não sabia que você usava droga, você tinha problema com drogas. Eu falei, não, eu não tenho problemas com droga, eu não faço uso de droga. Ela falou, mas por que você está na pastoral da sobriedade? Aí eu dei risada, eu falei, eu descobri que eu era uma droga. Ela ficou olhando assim para mim, aí eu falei para ela, olha, a pastoral da sobriedade é uma maneira de viver. Então, não é só para droga, é para vícios e pecados. Vai lá conhecer. Até hoje não foi, mas eu estou esperando. E é uma coisa, né, que a pastoral da sobriedade, você vê, assim, quantos anos, e a gente até conversava antes aqui, e tem gente que nem o que é isso, né? O que é? E é uma pastoral, assim, que a gente sabe, são todas as segundas-feiras, né? Isso. Eu tive... Desde que começou, viu? Desde que começou. Segunda-feira, às 19h30. E eu tive o privilégio de, algumas vezes, estar participando com eles lá, fazendo um dos passos juntos, né? Que para mim foi sempre uma alegria muito grande, né? Logo que eu fui investido ministro, né? E eles me chamavam, o Maurício me chamava para ir lá e chama ainda, né? De vez em quando ele dá uns puxão de orelha. E foi assim, algo que eu descobri assim, na vivência mesmo, né? Eu acho que é interessante, né? As pessoas falam assim, mas o que eu faço na comunidade? O que eu vou encontrar na comunidade? E não tem essa... Vai um dia para ver como é que é, para experimentar, né? Eu acho interessante até, nós conversávamos antes de gravar, né? Que a Pastoral da Sobriedade vem explicar o conceito dos 12 passos, mas que não é um programa específico para dependentes químicos, mas é um estilo de vida, uma maneira de viver, Uma maneira de né? viver. Lutando contra os nossos vícios, os nossos pecados, que todos nós temos, né? Como bem a Selma comentou. E aí eu acho que agora seria interessante, até para as pessoas que não conhecem, tem gente que não conhece a pastoral, e tem muitas pessoas que não sabem o que se faz na pastoral e qual que é um eixo, né? De ajuda para o entendimento dos passos. E aí todo mundo fala dos passos. Vamos lá, agora eu vou pedir para vocês ajudarem a gente aqui nos 12 passos, vocês possam comentar um pouquinho. Eu vou te falar de o porquê surgiu a Pastoral da Sobriedade. Daí, Maurício, você vai me complementando aí, que eu não vou lembrando, você vai lembrando aí que você está tão apto aqui quanto a mim. A Pastoral da Sobriedade, em 1995 surgiu a campanha da fraternidade, lembram? Sim, a vida, não as drogas. Foi uma preocupação da igreja com as famílias, porque acreditava-se que as famílias estavam vindo, sabe, muito divórcio, famílias desfeitas por conta da droga, da bebida. E aí foi feito um estudo empírico junto às famílias para que descobrisse o que de fato estava acontecendo. Isso aconteceu durante a campanha da fraternidade. E aí, nesses 3 anos, eles chegaram à conclusão que, na verdade, o alcoolismo, a droga, era só uma pontinha do iceberg. Que, na verdade, o que acontecia? As famílias estavam se perdendo, sem valores, sem princípios, ou seja, falta de Deus. E daí pensaram a Pastoral da Sobriedade nessa forma de ajudar essas famílias. Tanto que ela é uma pastoral de conjunto, ela deveria trabalhar junto com a pastoral familiar, pastoral da saúde, pastoral da criança, exato, pastoral do idoso, ou seja, todas as pastorais e movimentos relacionados à família, elas deveriam funcionar dessa forma, trabalhando em conjunto. Então, aí, em 1995 foi a campanha da fraternidade, em 1998, a Pastoral da Sobriedade foi apresentada naquelas reuniões dos bispos que acontece anualmente em Itaici. E aí foi colocada a Pastoral da Sobriedade. E eles ficaram assim, mas como que vai vivenciar isso? Então, a proposta do Dom Irineu Danelon foi que é um bispo de Assis, que na época tinha perdido 2 sobrinhos por conta das drogas. Ele abraçou a causa. E ele falou, vamos vivenciar. E eles vivenciaram, entre eles, Padre João Seconello, que é o fundador, né, tá tudo aqui nesses livros, Dom Irineu Danelon, Padre João Seconello, Silvane e Ernestina
e um outro lá que eu esqueci o nome. Gino, né? Higino. Higino. E aí eles montaram passo a passo, baseado na palavra de Deus, e vivenciaram entre eles. Eles vivenciaram os 12 ciclos, os 12 passos, em um ciclo. Porque assim, cada ciclo vivencia os 12 passos. E aí eles vivenciaram e eles viram o quanto foi bom para eles, né? Porque não era assim. Para você entender que não é só para quem usa droga ou para quem faz, mas para qualquer um nós. Precisava estar junto. Sim, independente de quem seja. Eu até lembrei agora, né? Não fugindo do assunto, eu estava numa missa no Passo Celebrar em Regente Feijó, e o padre Milton Melhorança, né? Ele falou assim, gente, a pastoral da sobriedade, eu vou falar aqui para a comunidade. Inclusive, eu me incluo nisso. Ninguém poderia morrer sem antes vivenciar um ciclo da pastoral da sobriedade para entender e olhar para si. Sim. Então, eu falei, nossa, eu saí de lá em estado de graça por ter ouvido isso de um padre, né, de um sacerdote. Por quê? Porque esse foi o objetivo lá atrás, desde o começo. Sabe? Quando eles sentaram, pensaram, vivenciaram e trouxeram para... E mais uma vez, na época do nosso querido Papa João Paulo II, São João Paulo II, que em mais uma ação de olhar para a evangelização, no caso, né, da pastoral da sobriedade. E daí o Padre Tucci foi escolhido pelo bispo na época, né, para... Acho até que por conta do PHN, que já se falava sobre o assunto, né? Já se movimentava. Inclusive, nós participávamos do movimento. E aí ele escolheu 5 pessoas, que foi o Lu, lá da Sabesp, o Lu, a doutora Alicia, encontrei com ela essa semana, mandou um abraço para você. O Maurício, eu. A Cris Del Porto. E a Cris Del Porto. Foram nós. Iniciamos. 5 pessoas. A gente foi lá para Curitiba, fizemos o curso com o padre João Seconello, fundador, e trouxemos para a diocese. Aí chegamos, sentamos com o padre Tucci, colocamos tudo como que era. Ele deu tudo, tanto financeiramente como suporte espiritual, tudo para que a gente pudesse iniciar. E nós iniciamos vivenciando da mesma forma entre nós um ciclo inteiro. E aí a gente viu que era muito bom, né? A gente vivenciou lá com o padre fundador e vivenciou depois nós na comunidade sem abrir para o grupo. Tá. Aí vivenciamos. É isso mesmo. Nossa, e eu fiquei apaixonada pela pastoral da sobriedade. Selma, eu vou te interromper, vou até pedir para vocês ajudarem num exercício, tá, de memória. Porque o Renato falou algum dos passos, e aí eu vou pedir para vocês aí ajudarem a gente, porque são 12 passos. Então, vamos lá. Então, para quem, né, agora que você contou a história e tem um eixo, fala aí dos ciclos, comenta um pouco, quais são esses passos, né? Então vamos lá, primeiro passo, qual que seria o primeiro passo? Então, Cássio, o primeiro passo é o admitir. Admitir. Né? Admitir que nós somos impotentes, sem Deus, né? Falando de droga, o primeiro passo é admitir, né? Eu, Maurício, preciso admitir que sem Deus eu não consigo largar as drogas, não consigo deixar de ser uma droga. Então, sem Deus, a gente não consegue nada. Comportamento. Esse é o admitir, né? A gente não deixa os nossos comportamentos de drogas. A gente tem que admitir isso. Vivenciado o passo admitir, vem o segundo passo, que é o confiar. Se eu admitir que sem Deus na minha vida eu não consigo nada, eu preciso confiar. Confiar em quem? Confiar em Deus. É só Ele que é o nosso alicerce, né? A gente vai dando passo, Ele vai colocando no chão. E... vivenciado esse segundo passo, vem o terceiro passo, que é a entrega. Admiti, confiei, agora vem a entrega. E eu falo, passo difícil. Que é entregar a vida da gente para Deus. Não tem outra forma. Sabe, é entregar e soltar a cordinha. Deixa Ele conduzir a vida da gente. Da forma como Ele quiser, no tempo que Ele quiser, né? Vivenciado esse passo, entregar, eu fiz a minha entrega, vem o quarto passo, que é o arrepender-se. Esse também é muito difícil. Esse também é difícil, né? Porque e às vezes confuso, né? Muito confuso. Porque o arrepender-se é arrepender mesmo, de coração, de tudo que a gente fez lá atrás. Esse é o quarto passo, o arrependimento sincero, de coração. Vivenciado esse passo, arrepender-se,
brota no coração da gente ser grato a Deus, né? No arrependimento. Vem o passo confessar. Se eu me arrependi verdadeiramente de coração, eu preciso confessar. Tenho que buscar esse sacramento, né? Da confissão, que é o 5º passo. Sabe? Eu acho até importantíssimo isso, Maurício, porque nós estamos no 5º passo, para não perder a ordem, mas o confessar, o sacramento da confissão, a Igreja Católica nos deu esse sacramento, né, através de Jesus, com toda a sabedoria divina, nos deu esse sacramento. E esse sacramento é tão importante para todos nós, não apenas para um momento de reconciliação, mas para a nossa cura. Exatamente, A porque é um confissão sacramento que cura, que cura. salva e que liberta. E eu, olha, Cássio, eu sempre, na Pastoral da Sobriedade, eu sempre fico com um olhar muito atencioso a isso, que eu vejo que pessoas que às vezes tenta, mas ela cai, ela volta, aí você percebe que a pessoa vai desanimando. Eu chamo num canto. Eu chamo num canto e falo, olha, vamos buscar um sacramento da confissão? O sacramento da confissão é o sacramento da reconciliação. E eu costumo marcar com um sacerdote que eu sei que eu mando um bilhetinho para ele e ele fala, olha, por gentileza, entrega para o padre. E eu escrevo assim para o padre, padre, por gentileza, a pessoa está afastada X anos do sacramento. Auxilia em tudo que possa para que tenha uma confissão bem feita. Eu tenho testemunho de muitas pessoas que vai lá no sacerdote e fica 2, 3 horas e sai flutuando, porque fez uma confissão. Tira aquele peso, né? Exatamente, tira toda aquela Fardo. carga, aquele fardo E, que amarra, né? e muitas pessoas, né, elas criaram uma distância a esse sacramento. Sim, não né? sabe a importância, né? E mesmo as pessoas que participam, Sim. elas criaram essa distância. E eu tenho até alguns colegas que não são tão religiosos, né? Mas às vezes nós comentamos assim, a psicologia permite pela terapia você ir lá e você vai, né, buscando uma recuperação, um reencontro pessoal. Sim. Se nós olharmos bem, né, do ponto de vista filosófico e psicológico, a confissão é uma terapia Sim. abençoada por Deus. Porque ali é o momento que realmente a gente primeiro arrepende, confessa, mas também o padre dá um direcionamento. Dá. E como isso é importante para a gente se sentir curado. Isso. Não é você primeiro perdoar você mesmo, que tem isso, né, Selma? Acho que Sim. vocês lidam muito com isso, né? Pessoas que nem... Primeiro já não começam a se perdoar pelos erros cometidos. Sim, né? aí você vê que a pessoa ela fica paralisada naquilo ali, ela não consegue avançar, né? Então, porque está escravo, o pecado amarra mesmo, aprisiona, né? Então, essa liberdade de saber que está perdoado e que daqui para frente é vida nova, é muito importante. Daí vem o passo seguinte que Desculpa complementa. interromper, né, Maurício? Mas é que se nós aqui pararmos em todos os passos, nós vamos ficar algumas semanas. Vamos lá, Não, sexto passo. Mas é isso Reparar. mesmo, né? Aí vem o 6º passo, que é o reparar. É outro passo também que eu acho bem difícil, né? Reparar, reparação. Reparar tudo que a gente fez, né? Isso. né? Futucar lá dentro. É aquela feridinha que já sarou e a gente vai com a unha ali, futucar a casquinha, ela vai sangrar novamente. Mas é preciso fazer isso. As nossas reparações para que a gente caminhe, né? Tem esse novo processo. Após a confissão, nasce uma criatura nova, né? Então, tem o passo reparar para que a gente seja essa criatura nova. Isso que Deus quer. O próximo passo é o professar a fé, né, Selma? Não, renascer. Reparar e renascer. Renascer essa criatura nova. O sétimo passo é renascer. Renascer, né? A gente vai ter que renascer essa criatura nova. E o renascimento... Renascer é o 6º passo, o 7º passo não é reparação. E vem... Renasceu uma criatura nova. Vem o 7º passo, que é a reparação. Então vamos lá, o 5º passo é a confissão, né? Vamos lá. Ó. Aí vamos renascer no 6º passo. Isso. 7º passo, agora eu preciso reparar. Primeiro Reparar. internamente e aí, né, consequentemente É uma também. avaliação pessoal. Então, após esse passo reparar, né? Ver quem a gente foi, quem a gente é, para a gente poder caminhar. Após a reparação, aí vem o professar a fé, que é o 8º passo. Né? É lindo. Professar essa fé, né? Essa fé que temos em Deus, essa fé que a gente pode caminhar numa busca de uma santidade, né? Santa a gente não vai ser nunca, Ah, vamos. mas a gente pode buscar Vamos tentar, essa né? Ah, vou. A luta é grande, né? A luta é Muito grande, né? Sem querer Fala, cortar, te árdua. cortando, mas ó, esse 8º. passo
8º passo, a profissão de fé, eu sou chata nele, hein? Porque a profissão de fé, para mim, e eu cutuco, hein? Maurício sabe. Profissão de fé nada mais é do que testemunho. O que já mudou daqui para trás? Desde o meu admitir. Então, eu falo assim, que um agente da Pastoral da Sobriedade, que não tem um testemunho pessoal vivo hoje, o que Deus mudou hoje, opa, tá tudo errado. Porque a gente vivencia da hora que acorda até a hora de dormir, se admitir, confessar, né? Todos esses 12 passos, cada momento, cada decisão, a cada É muito dinâmico. escolha, é muito dinâmica. Então, eu falo assim, as pessoas falam, mas não é repetitivo ir lá toda segunda-feira? Para mim, nunca foi. Eu estou lá há 25 anos. Então, assim, essa profissão de fé, eu acho lindo. Eu acho, assim, que todo mundo deveria professar, contar, porque palavras convencem, né? Testemunho arrasta. Então, testemunhar o que já mudou, o que a pastoral proporciona, o que Deus faz com a gente, da hora que a gente levanta até a hora de dormir, eu acho esse passo fantástico. Fundamental para o nosso Sim. dia a dia, né? O dia a dia e para o outro que está ali sentado, que está chegando, que está, sabe, achando que para ele não tem jeito, olha e fala assim, não, peraí, se deu certo para ele, se deu certo para ela, por que não vai dar certo para mim? Vai dar. Olha, eu sou um fruto disso no grupo de oração. Né? Eu falava, gente, eu ouvia o Astro falando, eu não conseguia ler numa missa. Eu sentava lá no último banco da paróquia, porque eu não queria, sabe, aparecer, não queria, tinha medo que alguém me chamasse para alguma coisa. Mas eu olhava para o Astro e falava assim, nossa, como eu gostaria de falar de Deus e vivenciar esse Deus que esse menino vivencia. E aí, toda vez que eu pensava isso, o Astro virava lá de cima e falava, cuidado com o que você pede para Deus. Né? Então, assim... Bem a cara dele. Exato, você vai cuidado com o que você parece que estava falando comigo. Eu falava, meu Deus. Então, hoje, eu não tenho o menor problema de falar em público, não tenho o menor problema de falar lá pessoalmente, não tenho, sabe, de testemunhar a Deus. Então, eu fui curada por isso. Então, isso é profissão de fé, isso é testemunho. Sim. Eu peço para Deus, Deus escuta e eu vou lá e coloco em prática. E o fruto disso tem que ser anunciado. Então, dada professou a fé, e aí? 9º passo. Aí veio, né? Professar a fé, 8º passo. Aí vem o 9º passo, que é orar e vigiar. Esse. Né? Também. Opa, Mantém, né? né? Os passos são muito assim, e eles são interligados, né? Sim. Então vem o 9º, orar e vigiar, né? Se a gente para pensar, nós somos orantes e vigilantes da forma como que Deus imagina que a gente seja. Porque não adianta só orar e não Não vigiar. estar atento, né? Não adianta só vigiar, não estar atento e não orar, mas é vigiar a nós, não é vigiar a vida dos outros, não. É vigiar os nossos atos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. É vigiar a gente dentro da igreja, é vigiar a gente fora da igreja no trabalho, todas as áreas que a gente atua. Então ele é um passo também meio complicado, né? E não fugindo dos passos, mas eu lembro que teve uma fala de uma agente da sobriedade, que ela achava a pastoral linda, maravilhosa, mas era muito pesada para ela. Que é difícil vivenciar esses passos. Como nós né? falamos, né? É um estilo de vida. Sim. Estilo de vida. E a gente precisa querer. Mexe com todo mundo. Tudo. Mexe com tudo, né? E na cultura de hoje, que todo mundo quer fazer o que é conveniente, né? A gente fala que é o cristão de prateleira, né? Ou rápido e fácil, né? O que me convém, esse aqui Legal. convém, eu pego. Esse aqui não convém, eu não pego, né? Então, hoje, seguir isso é muito difícil. E o melhor termômetro para tudo isso aí é dentro de casa, A nossa vida, né? a nossa vida. Tanto que meus filhos têm o maior respeito por essa pastoral. Eu falo assim, ó, nenhum compromisso comigo na segunda-feira. Né? Então, assim, se quiser marcar alguma coisa que eu não vá, marca na segunda. Eu não vou, e tá tudo bem. E aí, quando eles têm alguma coisa de família que fala assim, ai, Selma, tem que ser na segunda-feira, tá tudo bem, mas eu vou pra pastoral. Entendeu? Então, por quê? Porque eles entenderam quem era a Selma antes da pastoral e quem é a A Selma transformação. hoje, né? Nesse intervalo de tempo. Então, esse testemunho é fundamental dentro da nossa casa, dentro da vida de comunidade, né? Porque a gente tem que estar na comunidade e não olhar para pessoas, não olhar para Cristo, né? Olhar para... Eu falo assim que... Só esse passo de você buscar uma vida de oração e você estar vigilante é Sim, muito profundo, sim. né? É muito profundo. Nós, muitas vezes, falamos, eu tenho uma vida de oração. Aí, quando você faz uma reflexão à noite, você fala, eu não tenho uma vida de oração. Não tenho. Eu não tenho. E o pior é quando você, né? Você olha para você e fala, eu não fui vigilante.
Eu deixei passar isso, eu deixei passar aquilo, eu bobeei, caí. Então, É que eu falo, durante o dia, a gente vivencia tudo isso, assim, isso, fração de segundo num trânsito, né? Numa situação que você poderia ter uma sobriedade, que sobriedade é equilíbrio, você sai da casinha, né? De vez em quando eu encosto o carro e falo, Selma, toma vergonha na cara. Né? Ai, Senhor, obrigada, porque eu entendi. Né? Então, assim, todo momento a gente precisa vigilante, disso, porque né? a gente vive no mundo, né? Mas... Muito. o nosso agora, então, paramos no Nono. nono. O nono, Décimo. Agora horário vamos Horário e vigiar, vigiar, né? nós Décimo. paramos. Aí vem o 10º passo, que é o servir. Servir a exemplo de Maria. Também é um tantinho difícil, mas a gente consegue. Com a ajuda de Deus, a gente consegue. Viver a exemplo de Nossa Senhora. Se a gente conseguisse, acho que 10% do que Maria foi, a nossa vida era bem mais tranquila, né? Aquela pessoa que ouvia, acolhia tudo e guardava no coração, né? Como a senhora falou agora há pouco, né? Viver o horário e vigiar no trânsito, né? Como que é difícil. Uhum. Ver as coisas, ouvir as coisas, acolher e guardar no coração. Então, Maria deixa esse exemplo pra gente, aí ela só serviu, né? Sim. Foi um exemplo de servidão. Então, o nosso exemplo aí de vivenciar o passo servir é Nossa Senhora, não tem outra forma. Vivenciado o passo servir, que é o 10º passo, vem o 11º, que é o celebrar. Né? Celebrar a Eucaristia, buscar Jesus vivo, né? E muitas vezes, várias vezes, esse passo, quem fez ele pra gente foi o Renato, né? O Renato que tá aqui, Muito bom. né? Aliás, Renato, conta um pouco, eu acho que isso é muito importante. Nós temos uma leva nova de ministros da Eucaristia, né? Muitos jovens, inclusive, muitas pessoas atuantes. Até um convite, você como ministro da Eucaristia, Porque de quando, colaborar nisso, quando né? surgiu o convite do Maurício, porque assim, o celebrar seria uma missa, né? Porém, a gente sabe da nossa agenda, do nosso sacerdote, dos sacerdotes que já passaram, que a nossa paróquia é uma paróquia que tem muitas atividades, né? E o Maurício falou, eu queria que você fosse celebrar lá. Mas eu falei, Maurício, mas celebrar o quê? Aí que eu fui entender como que foi a dinâmica da pastoral, né? E aquilo, assim, para mim, eu acho que, como sempre, né? Quando a gente vai em busca dele, a gente sai de lá muito mais abastecido do que a gente passar alguma Com coisa, né? certeza, com E certeza. levar Jesus Eucarístico lá naquele lugar, para mim, foi algo que algumas vezes levei algumas pessoas que quem foi se surpreendeu muito, né? Com as pessoas, a forma, né? Porque a gente sabe que a pastoral ela não é só aberta para quem é da comunidade. A gente sabe que tem outras pessoas que vão lá por, como pode dizer, com uma obrigação, que é Pelo fórum. pelo fórum, né? Cumprimento da pena alternativa. Da pena alternativa de ir lá. E como que era bom falar para essas pessoas. Sim. Algumas vezes nem estavam lá presentes, só estava fisicamente, né? Porque, pô, segunda-feira à noite, escutar esse cara falar, porque a gente vai falar de Deus, a celebração que é, né? Isso aí. Então, mas foi algo muito diferente, né? Foi algo que fez parte a cada 11 semanas eu estava lá, 12 semanas eu estava lá, né? Então, eu vou até pedir para o Tietchan se organizar para fazer um recorte aqui para divulgar para os ministros, tá? Que é o seguinte, o 11º passo é celebrar, e fica o convite aos novos ministros, Vários que ministros, ajudem né? a pastoral da sobriedade, né? Procurem saber o que é a pastoral, estarem ali para, né, de forma voluntária, colaborar com vocês. Porque o celebrar a celebração, ela precisa ser feita em comunidade, né? Você não celebra sozinho, né? E o objetivo da pastoral é esse, é celebrar a Eucaristia em comum unidade com os irmãos. E eu tenho até testemunho de você, quando foi celebrar, né? Uma pessoa foi curada. Curada. Literalmente, Jesus curou ela lá. E você foi instrumento disso. Amém. Eu não comungo da Eucaristia, porque eu vivo uma segunda união. A pessoa impedida de casar, eu sou viúva, mas ela não, e a gente vive um relacionamento há 18 anos. E eu não comungo, mas eu não me sinto afastada de Deus. A igreja impõe isso e tá tudo bem. Eu comungo da palavra e das atitudes, que eu acho que é mais importante. Aliás, Selma, o testemunho seu é muito importante, porque o Renato colocou bem, né? Muitas vezes nós escolhemos o que nós gostamos
da nossa doutrina católica. Isso. E outras nós esquecemos. No seu caso, você está Isso. falando, não, eu adoraria, amaria estar comungando, Sim. mas eu respeito Eu a doutrina. respeito a doutrina. Então, é a minha religião, é a que eu escolhi. E se ela me diz isso no catecismo da igreja, tá tudo bem. E eu não me sinto afastada, eu não me sinto menor. Não, eu me sinto completa. E eu olho para Jesus lá e eu falo, sei que se você quiser, você tá aqui. Então, você tá. E pronto, né? E as pessoas às vezes ficam me cutucando, você não vai, você não vai. Então eu abaixo a cabeça, fico na minha ali. Tem muita gente que nunca nem percebeu isso, mas tem outras que percebem. E eu vi que a pessoa começou a chorar durante a celebração, compulsivamente chorando. E aí eu pedi para você, não lembro o que eu falei para você, e você falou assim, olha, eu vou... Não sei nem se eu pedi. Você falou, vamos todo mundo segurar a Eucaristia. Eu falei que eu não comungava da Eucaristia. Você falou alguma coisa, você falou assim, vamos todo mundo segurar a Eucaristia. Você falou e vivenciou o momento. E depois, quem não tiver algum impedimento, devolva na âmbula, né? E aí você fez um momento lindo da palavra, do dia, e falou da importância de ter Jesus, que Jesus estava 100% na Eucaristia, 100% no cálice, 100% na palavra, então que nós comungamos direto tudo. Ele falou uma coisa linda, que é o que eu vivo. E aí todo mundo foi para a comunhão e eu fui e devolvi. Quando eu devolvi a minha hóstia, a pessoa que estava do meu lado olhou para mim e chorando, colocou a dela também. E aí ela me abraçou. E depois da celebração, a gente foi conversar. E ela falou, por que você devolveu? E aí a minha história de vida, as minhas escolhas em relação a tudo isso, ela falou assim, nossa, eu não entendi que era dessa forma. Então hoje ela fala assim, Selma, hoje ela está num novo relacionamento, casou, tá bonitinho, e comunga, mas ela falou assim que ela sofria muito, muito por não poder comungar. Então ela achava que a igreja era carrasca, Sim. que a igreja não era inclusiva, não era acolhedora. E não era né? acolhedora. Então, eu falei, não, eu peguei o catecismo, sentei com ela e falei com ela, era dessa forma que funciona. E hoje, então, eu entendi. Então, muitas pessoas, às vezes, falam para mim, você não comunga por quê? E eu falo, e as pessoas falam, não, eu não entendia dessa forma. E fica tudo bem. Então, é importante dar esse testemunho, né? E muito importante para os ministros, né, que aprendam com o nosso querido Renato aqui, né, desse... Acolher, né? De realmente estar disposto no servir, né? Você sabe que eu te admiro nisso, né? E vou continuar te admirando exatamente isso, do sim, do servir, porque você nem imagina quando nós somos colocados como instrumentos em certas situações, né? Deus simplesmente fala, eu preciso de um instrumento, Sim. o resto é da minha parte. E foi isso que aconteceu, né? Então, celebramos último passo, 12º passo. Último passo, 12º passo. Semana que vem, segunda-feira. Segunda-feira a gente vai estar vivenciando esse passo que é o festejar. Né? E nesse passo, bem rapidinho, uma vez, Pastoral Sobriedade, para vivenciar os 12 passos, levam-se 3 meses, que é vivenciado um por semana. E o participante ele pode chegar no passo que tiver acontecido, chegou no 6º passo. Falar isso aí. Ele chega e dá continuidade, não precisa esperar chegar o primeiro para ele dar sequência. No passo que ele chegou, ele vai dar a sequência. E uma vez um participante chegou justo no festejar, né? É uma festa, né? Refrigerante, salgadinho, doce, suco, né? O que tiver lá, a gente partilha. Ela chegou, faltou no lugar certo. Aí, Renato, o cara chegou... Nossa, mas é uma festa? Eu vim para a Pastoral da Sobriedade porque o que lascou minha vida lá fora foram as festas. Eu chego aqui na Pastoral da Sobriedade, tá tendo festa, né? Só que o festejar é uma festa com Deus. E é onde Jesus estava, se a gente pegar o Evangelho de João, onde relata várias festas, né, que Jesus participou, e eu acredito que é onde Jesus, as festas que ele estava, as pessoas queriam estar pertinho dele, né? Que ali tinha as curas, os derramamento de bênçãos. Eu imagino que as festas que Jesus estava era só alegria. Jesus com certeza era bênção, né? E eu penso que a senhora falou, Jesus danadinha, gostava de uma festa. E as festas que ele era convidado, ele nunca ia sozinho, né? Não. Ele levava a galerinha dele de 12,
né? Nossa Senhora estava presente, né? Primeiro milagre de Jesus, Bodas de Caná da Galileia, né? Nossa Senhora intercedeu pela festa e tudo mais. Mas esse passo festejar, meu, é bom demais. É Saber que fantástico. Jesus é festeiro e ele caminha com a gente Eu em acho todas as interessante, áreas. Maurício, essa questão da participação de Jesus, né, desse contexto de festejar, porque quando nós olhamos realmente nos evangelhos, o quanto que Jesus gostava de uma festa, de uma refeição, de estar junto. Mas isso é um aprendizado para nós. Muitas vezes as famílias hoje já nem se reúnem para almoçar, nem para jantar. Isso. Cada um está num lugar, ou quando estão juntos, cada um está com o seu mundo conectado ali e não festeja aquele momento. E Jesus já ensinou, é ali que você olha nos olhos, que você Sim. conversa, que você chora, que você grita, mas é ali. E eu tenho certeza que quando a família se reúne e você pede a presença de Jesus, Jesus quer estar ali. E como é bom isso, né, para quem vai lá vivenciar os 12 passos e ter esse momento da celebração e depois do festejar com Jesus. E esse passo, Cássio, é exatamente para mostrar isso, que as festas, elas têm que ser, os nossos encontros festivos, eles têm que não pode faltar Jesus no quê? Na sobriedade, no equilíbrio. Então, esse dia, e o celebrar e o festejar, não tem grupo de partilha. Então, esse dia do festejar é o momento, é a partilha comunitária. Então, por exemplo, vocês frequentam lá o grupo da Pastoral da Sobriedade. Nunca coincidiu de o Renato cair no meu grupo. Então, ou seja, eu não conheço o Renato. Eu vejo o Renato lá, mas eu não conheço o Renato. Então, esse dia é um dia onde a gente pode sentar e conversar com quem a gente quiser, trocar a partilha. Esse dia que eu partilhei algo da minha vida e que uma pessoa lá ouviu e gostaria de conversar comigo sobre aquilo. Que aí a pessoa tem a oportunidade de sentar com quem ela quiser e conversar e falar, partilhar a partilha comunitária. Então, não separa. Porque, assim, na pedagogia da Pastoral da Sobriedade, é tudo feito junto à vivência do passo, que é a parte espiritual, a palavra, o anúncio, tal, a oração. Vai para o grupo de autoajuda, familiar não fica junto. Ok. Então, por quê? Porque se faz 4 pessoas da família, cada um num grupo. Nunca... Para até ouvir o relato de outros Não. e vivenciar. Sim, o grupo de partilha. Por quê? Qual que é o objetivo dessa separação? Para a pessoa ter a liberdade de falar sem ser criticado, podado, né, avaliado pelo outro. Não, então cada um tem a sua liberdade de falar sobre o ponto de vista dela. Então, pai num grupo, mãe num grupo, cunhado, ninguém fica junto. Fica totalmente separado. E aí a pessoa, ela adquire... E a questão do sigilo, isso é fundamental na Pastoral da Sobriedade. Graças a Deus, durante todos esses anos, nós nunca tivemos um probleminha de quebra de sigilo. O que fala ali é como se fosse um confessionário. O que fala ali, fica ali e não sai dali. Isso é a confirmação de que Jesus Cristo está presente. Tá presente. Que o Espírito Santo conduz exatamente a ação de vocês. Exatamente. No começo, o que mais me pegou Dá foi medo, isso. né? Exato. Porque chegou gente na Pastoral da Sobriedade que ela falava assim, eu preciso confessar com você. Não, filho, eu não sou sacerdote, não, é o padre. Não, mas hoje o padre não está aí, eu quero falar com você. Então, a pessoa ir lá e rasgar aquilo que ela tem dentro dela, que estava sofrendo, e te contar, aquilo no começo me doía, eu saía para casa, parece que eu estava levando uma carga. Então, eu cheguei muitas vezes a ligar para o padre João Seconello, deixava ele doido. Falar, padre, como é que eu vivo uma situação dessa? Eu não estou dando conta, eu não posso contar para ninguém. E, padre, aí ele me ensinou. Ele falou, e eu trago para a vida isso hoje, em tudo, não só no nível de Pastoral da Sobriedade. A pessoa me contou alguma coisa, aquilo tá pesado demais, eu vou lá no Santíssimo. Vou lá e falo, Jesus, eu vim te entregar. Coloco para Jesus, entrego, conto tudo para ele e deixo lá. Cássio, sai dali, eu não lembro mais. Ele tira tudo. Tanto que a pessoa... Outro dia eu passei por uma situação que uma pessoa me contou a história dela, agora eu tô lembrando, porque faz recente. Ela me contou a história dela, foi muito difícil. O sofrimento, tudo que ela vivenciou, ela me contou. Hoje ela tá no grupo da Pastoral da Sobriedade desde então. Faz 14 anos, firme. E ela me falou, e na época eu sofri muito com esse testemunho. E foi um dos testemunhos que eu levei pro padre João Seconello. Ele falou, vou te ouvir em confissão. E ele ouviu em confissão e depois ele falou, me ensinou a fazer esse exercício. E aí esse dia falou, Selma, você sabe a minha história de vida, né? Como? Aí eu fiquei olhando para ela, não lembrava. Eu falei, Maria, desculpa.
Mas essa é a conexão do que nós falamos com o passo da confissão. Muitas pessoas não buscam a confissão com esse olhar humano nosso, racional, de que se eu confessar ao padre, ele vai saber quem eu sou, ele vai saber dos meus pecados, e ele pode sempre me olhar ali. E as pessoas não acreditam nessa mística divina que é o esquecimento. O padre falou, filha, eu uso isso no sacramento da confissão. E você vai usar isso na pastoral da sobriedade. E eu uso. E eu uso, sabe, eu saio dali, eu não levo nada para casa, eu não levo nada, e não me incomoda nada. Então esse negócio de, né, que a nossa amiga falou que a pastoral da sobriedade é muito pesada, talvez porque não saiba vivenciar de uma forma correta, não procurou, né? E quando eu cheguei na pastoral da sobriedade, eu cheguei para ficar. Então, tanto que eu falo assim pro padre, olha, eu sou pastoral da sobriedade onde estiver. Se a paróquia hoje chegar e falar assim, ó, fechou a pastoral da sobriedade, eu sou pastoral da sobriedade. Então, assim, porque eu entendi que é uma pastoral que ela cura, que ela salva, que ela liberta, que ela coloca de pé para servir. Aliás, isso é um ponto importante, né? Pós os 12 passos, né? Então, assim, a pastoral da sobriedade vem, colabora. O que acontece depois? As pessoas que participam. Porque vocês já são, né, responsáveis, mas e as outras pessoas, né? Como que elas depois fazem esse processo de estar na paróquia ou ir buscar ou ajudar outras paróquias? Como que vocês enxergam isso? Eu falo assim que todos deveriam passar pela pastoral da sobriedade. Para quê? Para vivenciar um ciclo, para levar lá para o seu grupo. Aonde sabe? Para de alguma forma com essa vivência, porque a gente não sai igual, Cássio. Não sai. Vivencia um ciclo. Se você vivenciar de fato, você não sai igual. Você vai olhar o outro de uma forma diferente. O seu falar, o seu julgar, eu julgava demais as pessoas hoje. A vida é feita de escolha. Então, não julgo. Então, dentro da pastoral, vai poder ajudar muito mais as pessoas. Ministério de oração, né? Pastoral familiar. Gente, como assim a pastoral familiar está lá numa família que está com um caso difícil e tal? A pessoa fica tentando resolver. Se ela tiver um conhecimento do que é a pastoral da sobriedade, ela pode continuar ajudando aquela família, mas acompanhar para algo direcionado. Isso vocês percebem que isso acontece mesmo? Você tem contato, Maurício, com gente que realmente depois agiu e vivenciou colaborando A gente já teve alguns casos, né, que a pessoa vivenciou o ciclo de 12, os 12 passos que levam-se 3 meses para ser vivenciado. E como você perguntou, tá? E o que faz depois? Tem muita gente que fala, mas e aí? Terminou os 12, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer é continuar na sobriedade. Porque os passos, né? Eu e a Selma estamos lá para mais de 25 anos. Quantos ciclos de 12 passos a gente já vivenciou? E eles nunca são igual. Repete a frase. Você e a Selma estão há quantos anos? 25 para mais, 25 anos para mais, né, Selma? Isso eu acho que é uma lição para todos nós, para todas as pessoas que estão começando em pastorais. Fazer 26 agora em janeiro. É o servir. Sei realmente. Desculpa, agora continua. Então, e as pessoas que vivenciam o ciclo de 12, terminou, fala, tá, e agora? O que eu vou fazer? Vou fazer, como é que é? É tudo igual? Não é. Nunca. Como a Selma falou aqui, né? Você vivenciou. É um passo novo. Você vivenciou. É um momento novo. Tudo novo, né? Eu acho essa parte eu acho rica, sabe? Porque eu olhei a história dos 12 passos dentro do contexto dos alcoólicos, do AA, né? Uhum. E que surgiu em 1938, quando era um dependente e um médico se juntaram para fazer um programa, né? Para poder ajudar as pessoas. E é muito interessante a história onde um dos fundadores, né? Ele faz a divulgação. Essa divulgação de um programa para reabilitação. E ele não era católico. Ele era protestante nos Estados Unidos. E ele tem um encontro com um padre jesuíta. Isso eu achei riquíssima essa história. Porque esse padre jesuíta conta para ele o seguinte. Olha, eu acho que você deve olhar o seu programa olhando os exercícios espirituais. Santo Inácio de Loyola. E o protestante disse, mas eu nem sei o que é isso, quem que é esse santo. Não, eu vou te ajudar. E eles criaram uma amizade, tanto é que tem alguns livros escritos justamente desse padre jesuíta, que foi o diretor espiritual do fundador dos Alcoólatras Anônimos. Então aí ele comenta exatamente que no momento que ele escreveu os 12 passos,
Foi muito rápido. Em cerca de 20 minutos, ele estava com os 12 passos montados. E vocês contando que toda vez que você faz isso, é dinâmico, é vivo, vai muito de encontro do que o padre tinha comentado com ele, que o Divino Espírito Santo vai ajudar você a escrever o seu programa. E aí ele é vivo. Ele não fica parado só nos 12. Não. Ele tem continuidade. E você sabe que eu frequentei o AA 5 anos antes da Pastoral da Sobriedade? Então a experiência também foi completa. Eu ia lá na catedral. Eu não sei se você lembra do Caravina. O Caravina, o senhor e já de idade, né? E eu chegava toda quarta-feira lá, sentava lá. E eu ficava lá. E eu via, né, tudo. Eu estava procurando ajuda. E fiquei lá. Então eles ficavam pensando, né? O que será que essa mulher veio fazer aqui? Mas nunca questionaram, né? E depois quando surgiu a Pastoral da Sobriedade, eu amava lá o AA, né? Tinha um maior carinho por todos eles. Nunca me perguntaram nada, eu nunca falei nada, até porque eu não tinha nenhum problema com o alcoolismo, né? E aí, quando eu fui para a Pastoral da Sobriedade, o que me fez apaixonar pela Pastoral da Sobriedade? Foi o que faltava lá, Que foi complementado. que complementou, que era a palavra, que era o sacramento, que era a Eucaristia, que era a missa. Então, aí eu fiquei apaixonada. Eu falei, Nossa Senhora, é o AA. Aliás, tem um né? livro escrito por um autor americano que ele vivenciou os 12 passos, né? E um ex-dependente. E aí ele escreveu esse livro que fala dos 12 passos e os sacramentos. É um negócio fantástico, porque ele diz, olha, como você vive os 12 passos, e a conexão e a importância do batismo, Sim. da Eucaristia, da confissão, do crisma, do Espírito Santo realmente te usar depois. Então, para nós, é muito rico, né? Para nossa igreja. A nossa igreja, ela é rica. Ela é rica. né? Então, você leva os 12 passos com os sacramentos e isso fica perfeito, né? Uma coisa interessante, Selma, que você comentou, eu acho que vocês vivenciam muito isso, Maurício também, a Pastoral da Sobriedade, ela tem uma conexão com as outras pastorais, Sim, né? sim. Pastoral da Família. E me chama a atenção hoje, né, infelizmente, de que o olhar de que as pessoas já não têm mais o mesmo valor, elas não acreditam que elas têm um valor e nós temos visto, assim, infelizmente, um aumento de tentativa de suicídio e de casos realmente que, infelizmente, acontece suicídio. E eu fui atrás até para ver se existem pastorais que olham para isso. E já tem algumas ações de pastorais que eles chamam agora Pastoral da Saúde Mental. Então, inclusive a Pastoral da Sobriedade, agora, ela está com um olhar diferente, né? Até a semana passada a gente teve uma senhorinha da nossa comunidade, que eu encontrei ela por acaso na adoração, e é uma pessoa que tem tudo e se sente que não tem nada. E ela estava chorando na frente do Santíssimo. E aí depois eu fui lá dar um abraço nela, conversei com ela, e solidão, tristeza. Um mundo conectado e vazio. Então, assim, ela foi para pastoral amor, disse que amor nunca mais sai de lá, mas não voltou. E eu não peguei o telefone dela, porque hoje não é obrigada a pegar o telefone. Então eu falei, Maurício, a gente tem que pegar o telefone, eu vou encontrar com ela de novo. Por quê? Porque é isso que você falou, as pessoas, elas precisam entender que a terapia, a Pastoral da Sobriedade, o grupo de autoajuda, é exatamente isso. É pela terapia do amor. Você exercitar a escuta. O padre Tiago esteve aqui conosco e ele falou exatamente da qualificação do escutar. Isso, é o que vocês fazem. Olhar nos olhos, sabe? Então é para depressão, é para pessoas que perderam a fé, é para pessoas que se sentem vazias, abandonadas. Pessoas que estão com essa dificuldade da questão saúde, né? Saúde mental, que hoje nós somos muito afetados pela solidão, muito afetados pela alta conexão. Sim. Essa questão da rede social, isso vem perturbando muitas pessoas, né? Então eu acho muito legal o convite, Selma. Nós não temos uma pastoral da saúde mental, só Deus sabe se isso vai acontecer na nossa paróquia, mas o convite das pessoas a estarem... Lembrei que eu queria falar. Então, a Pastoral da Sobriedade, ela falava assim, agora, esse ano mudou. Era dependentes químicos e codependentes. Perfeito. Que são os familiares. Agora, mudou, exatamente por conta dessa mudança. São dependentes químicos e dependentes emocionais. E dependentes emocionais do quê? De tudo. De tudo. Quer exercitar essa escuta, esse amor, né? Dar atenção, trazer para perto. Trazer para perto. Nós não podemos estender muito, mas se nós aqui colocássemos para vocês, né, até a questão dos adolescentes e dos jovens que estão extremamente dependentes
das telas, Sim. da rede social, né? De tudo isso, né? Vale a pena os pais Sim. participarem deste programa, os jovens, para a gente aprender, e ao mesmo tempo também os jovens, porque todos nós ficamos muito dependentes disso. Isso gera uma dopamina tão elevada na nossa cabeça quanto Sim. o nível de droga, o nível de medicamento, o nível de álcool. E, Cássio, às vezes acontece isso, igual eu falo para o Renato, já falei até isso. Às vezes a pessoa tem uma leitura errada do que seja a pastoral da sobriedade. A pastoral da sobriedade não é para quem usa droga, para quem. Também? Mas quem não tem suas dificuldades? Mas é para que a gente possa ter um estilo de vida saudável, né? Tudo que sobra é excesso. Então, o que é a sobriedade? Sobriedade é equilíbrio. E hoje, o nosso problema maior é o quê? É o estar junto, né? O escutar, olhar, né? Por exemplo, quando eu vou para a chácara com meus netos, a pessoa fala, tentando falar com você desde sexta. Eu falo, pois é, só liguei no segundo. Eu tiro o celular e põe lá. Eu sou deles. Então, quem me ensinou isso, pastoral da sobriedade? Olha, a importância da qualificação do ouvir, né? Você tem que estar 100% naquilo que você está olhando. O olhar nos olhos, o conversar, sabe? Olhar para a pessoa e a pessoa sentir que ela está sendo ouvida, né? Porque muitas vezes você está falando com a pessoa está fazendo outra coisa. Não, você tem que estar onde você está. Aonde que eu aprendi isso, pastoral da sobriedade? É sempre muito interessante. Porque a gente vê hoje que cada vez mais as pessoas querem estar perto, mas estão longe, né? Sim. E a gente vê o quanto que falta isso, né? A gente tem essa participação nos acampamentos, né? Que aí todo mundo larga o celular, vai para os desafios, vão para as partidas, e o quanto que aquilo é enriquecedor para eles, o quanto que criam vínculos, né? Por quê? Porque Então, estão perto e falou estão conectados perto, não conectados longe, né? E você falando de acampamento agora, por exemplo, lá no acampamento, eu trabalhei em alguns acampamentos, fiz acampamento, hoje eu não me envolvo tanto porque eu não consigo. Mas assim, por exemplo, teve o acampamento, lá dentro, você já enxerga, você já tem um olhar para quem precisa. Na tribo. Por que essas pessoas não são encaminhadas para o grupo de autoajuda? Porque tem uma ideia errada de que é só para quem usa droga e não é. Eu acho que hoje nós estamos num momento muito crítico, onde seria muito importante nós, que participamos de uma paróquia, estarmos atentos às pessoas que estão ali realmente querendo tirar a própria vida. Porque é uma realidade que está cada vez mais próxima de todos nós, das nossas famílias, das pessoas que a gente conhece, e depois a gente dá um vazio tão grande quando você ouve, olha, aquela pessoa... Meu Deus. Ainda mais quando é uma pessoa que já participou da paróquia, alguém que fez um acampamento, ou alguém próximo de nós, conhecidos, colegas. Assim, eu particularmente falo isso, eu tenho um vazio tão grande e me acho, assim, extremamente, assim, fraco, porque eu falei, como eu não consegui levar a palavra de Deus para essa pessoa? Sim, sim. Onde eu estava? Por que eu não olhei? Né, como você diz, por que eu não ouvi? Por que eu não estava próximo? Então, por acho exemplo, que isso é muito interessante. a pastoral da sobriedade. Eu, coitada de mim e do Maurício, a gente é tudo na pastoral. A gente não tem um ministério de música, não tem uma pessoa no violão que se sustenta lá pra... Então, só dá eu lá cantando as que eu sei, né? Mais um recorte, então, tá, Selma? Que é para fazer. Músicos, por favor, né? Você jovem que tá aí, né? Qualquer tipo de instrumento que você toque, a pastoral vai estar de braços abertos para recebê-los. É isso. Então, isso que a Selma falou é muito sério, música, né? E na Pastoral da Sobriedade, eu fui fazer violão. Fui lá para Música Viva fazer violão, porque agora eu vou tocar para Deus. Eu até fiz. Arranhei o violão na sobriedade. O dom é. Só que eu entendi que Deus não me quer no violão. Eu sei. São Paulo já ensinou a gente. Olha, cada um com o seu dom. E vai dar tudo certo. Deixa para os demais. Simplesmente use o seu dom. Vai fazer aquilo que eu quero que você faça, né? Bem feito. Mas é assim, a gente sabe que tem o tempo. Mas vou falar um negócio bem rapidinho que já é um testemunho, né? Fiz o acampamento juvenil lá em janeiro de 2000. Meu líder na época era o Adrianão. Adrianão, irmãozão. Me levou para o PHN, que foi a primeira, né, o grupo que eu participei. E veio Pastoral Sobriedade. Eu ia nas reuniões do PHN de domingo, depois veio Sobriedade. Mas nas reuniões eu entrava mudo e saía calado. Ouvi o pessoal falando e nananã. Mas eu ia. Toda semana eu estava lá, porque estava me fazendo bem. Mas entrava mudo e saía calado.
E depois a Selma, né? Foi se aproximando e começou a me acompanhar e me chamando para as coisas. Até eu falava, gente, o que essa mulher grudou no meu pé? Depois de um bom tempo, eu fui ficar sabendo que o Padre Tucci Escuta essa, é uma falou piada pra Selma me acompanhar, né? Dar um direcionamento Ele para falou mim. assim, Selma, ó, esse rapaz aqui, foi depois do acampamento, ele precisa de ajuda. Gruda nele. Você gruda dele, Isso só aí, que ele é gruda nele. mudo. Ele é mudo. Eu falei, ele é mudo? Ué, aí eu Como fiquei que eu vou falar com desesperada. mudo? Me tragou lá e saiu. E eu falei, ele precisa de ajuda. Filha, tudo. Ele precisa da sobriedade. Tá bom. Me largou lá e vai, eu cuidando desse Maurício, eu vou pra lá e não sei o quê. E, ó, na hora de apresentar, ele não chama ele pra falar, porque ele não fala. Tá bom, tá? E eu tô com o Maurício ali há muito tempo. E eu levando ele pra tudo, colei nele, né? Conforme o Padre Tucci pediu. Aí um dia, não sei o que lá, que eu tô descendo com ele falando, ele falou. E eu dei um pulo pra trás. Ai, pelo amor de Não Deus. é mudo. Você não é mudo? Eu não sou mudo, não. Eu falei, minha Nossa Senhora, eu fui no padre, né? Eu falei, padre, uai, filho, não é mudo, não? Então, né? E aí é isso que a senhora falou, né? Então, assim, a gente vê a importância de Deus, da igreja, da pastoral da sobriedade. E é muito engraçado que eu comecei a ir na paróquia Nossa Senhora do Carmo através de um primo. Começou a namorar uma menina, enfim, não tinha os sacramentos da igreja, ele foi fazer a primeira comunhão lá num curso mais rapidinho. Na missa de primeira comunhão dele, ele chamou a família, e eu fui. Foi a primeira vez que eu entrei na Nossa Senhora do Carmo. E, né, o povo lá batendo palma e não sei o quê. Falei, gente, um negócio aqui é bom, né? Vou ficar. Aí eu comecei, no outro domingo eu fui na missa, no domingo eu fui na missa, aí vi o pessoal com as camisetas, eu fui. Eu falei, que trem é esse, né? E depois que o padre anunciou, era aquela época que tinha, acho que, mais de três por mês, né? 3 em janeiro, 2 em junho. Tinha mais de 5, 6 acampamentos juvenil por ano. E aí um dia eu falei, eu vou fazer inscrição, vou falar do meu jeito, tá, pessoal? Eu vou fazer uma bagaça dessa. Vamos ver o que é. Coisa de igreja, mato, sítio. Vamos ficar na minha orelha um monte. A hora que eu quiser escutar, eu escuto. A hora que eu não quiser escutar, eu não escuto é nada. Eu saio fora. Aí, beleza, fui. Eu briguei aqui na recepção. Briguei lá, era 5 dias, eu briguei 4. Até um momento que tem lá que Jesus me pegou de verde e amarelo lá. E, enfim, tô aqui até hoje. Comecei a participar dos grupos. Um dos primeiros, eu não consigo lembrar o que era. Mas que tinha noite, era uma vigília, que tinha noite. E eu choro muito fácil hoje, né? E tinha uma pessoa lá na frente pregando, a igreja meia escura assim, né? Falei, meu, mas como que esse carinha fala bem, né? Jesus. E terminou tudo, aí teve um momento que palestra só para as mulheres, depois para os homens, em coisa e tal. E a pessoa que estava falando lá na frente era o Cássio. Ai, Isso há graças a Deus. 20 e poucos anos atrás, né? E depois a gente foi pegando amizade. Hoje a gente tá aqui junto, né? Um olhando no olho do outro. Falei, meu Deus, é muito louco. E na igreja foi colocando pessoas na minha vida, né? A Selma que me ensinou a rezar o terço, que eu não sabia. A Selma que me ensinou, falei, Selma, vou comprar um bagulho daqui de bolinha lá, que o povo ficar rezando assim, aí você me ensina. A Selma me ensinou a rezar o terço, né? Aí veio Renatão também na minha vida. Jesus só agregando, e nessa, a gente tô aí para mais de 25 anos. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, lá na igreja, eu aprendi a soltar a língua, falar, né? Que de vez em quando a Selma fala que tem que me frear. Mas é uma cura, né, Não, Selma? mas Uma é cura do Foi, mundo. foi. É A cura fruto da do mundo. pastoral da sobriedade, cura. E nós temos, eu acho que esse testemunho seu é muito rico, Maurício, porque nós estamos vivenciando um momento onde, né, mais um jubileu, 2025. O seu momento foi em 2000, foi 2000. o jubileu passado, né? Isso. E esse é um ano da esperança, é um jubileu de esperança. E quantas pessoas que a gente conhece desde aquela época que perderam a esperança, né? Verdade. Porque nós somos muito fracos, então eu vou perder a esperança e eu vou precisar que o Renato me ajude, né? Eu vou precisar de você, a Selma vai precisar do... E assim, Sim. esse é o nosso papel, porque Jesus não falou que ia ser fácil e nem falou que depois da nossa conversão a gente ia se sustentar sozinho. Não dá, né? Então, nós ficamos muito agradecidos, eu acho que primeiro do sim de vocês, como pastoral, né? E mais do que isso, de vocês virem aqui para divulgar, né, Renato? E podemos dizer que eu acho que é a finais aí. primeira pastoral, né, que vem aqui falar com a gente, né? Vieram algumas Os palavras, movimentos, né? assim, mas é uma alegria muito grande ter vocês aqui, né? Falar para esse pessoal que tá conectado aí, que vai estar assistindo o podcast para estar lá. Toda segunda-feira, às 19h30,
no salão paroquial, né? A gente sabe que na nossa paróquia, mas existem outras paróquias também que tem, né? Procura aí na sua cidade, você que está assistindo aí. Agora não é mais no salão paroquial, é na sala 9, no primeiro andar lá da capela. Lá da capela. Lá da capela. Na sala 9. E a gente sabe que outras na sua cidade, procura a Pastoral da Sobriedade, procura se informar aí na sua paróquia, né, que tem. Eu acho que isso é muito importante, né? Esse conhecer esses 12 passos, né? Viver esse ciclo, né? A gente sabe que... Esquece, gente, não é porque você tem uma dependência, não é por droga, não é por isso, não. Pelo seu comportamento. E até a divulgação coisas, né? que os 12 passos, como vocês falaram, estilo de vida. Estilo de vida. Até, se você quiser mostrar os livros para as pessoas talvez comprarem e acompanharem, né? Eu acho que é importante. Esse aqui é os músicos, ó. Tem ok. todas as melodias, todas as músicas que precisa, de todos os passos, ó. Tudo aqui, ó. Pastoral dá todo o trabalho. Esse aqui é o programa de vida nova. São 5 ciclos. 5 ciclos de cada passo. Então, a gente vivencia o ciclo 1, 12 passos. Ciclo 2, 12 passos consecutivos, tá? Para quê? Para que não seja repetitivo. Todas as palavras voltadas para o passo. E esse livro azul, eu falo assim, que todo agente da Pastoral da Sobriedade tem que ler esse livrinho, reler, treler, quantas vezes for necessário. Porque aqui é a história da Pastoral da Sobriedade e a fundamentação teológica dela. Então, isso é a Pastoral da Sobriedade. O resto é a prática. E a Pastoral da Sobriedade é o exemplo de vocês, Sim, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, Maurício. A gente já, como você diz, a gente já conhece há muito tempo. A Selma, que é uma guerreira também nessa luta. E eu achei muito interessante um ponto que você disse, né? Um bispo que tinha vivido, experimentado na própria família, né? 2 sobrinhos. Deus inspirou. Sim. E você começou a sua fala dizendo isso, né? Você vivenciou e é por isso que o seu compromisso é tão forte, tão verdadeiro, né? Quando nós vivenciamos, o sim fica muito forte. O sim fica muito forte. Que Deus abençoe você, Amém. Selma. Amém. A sua força. E agradecemos aí mais uma vez, né? Muito obrigado mesmo. E eu quero agradecer vocês pelo convite, né? Porque foi maravilhoso estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite, Renato. Nós Então, que agradecemos. Deus te abençoe. Virava o dia conversando, Exato. partilhando. E nós temos que acabar, gente. Então, mais uma vez, obrigado por estarem com a gente. Hoje foi a Pastoral da Sobriedade. Até a próxima, se Deus quiser.